A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente com a missionária Odete Santos, que sou eu. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua companhia, que Deus derrame graça, unção, porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor já preparou para fazer na sua vida, que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado, e a glória sempre seja dada a Ele através da sua vida. Seja bem-vindo no canal Desperta Crente, obrigado pela confiança, por estar se inscrevendo nesse canal, por estar compartilhando os vídeos. Eu quero louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Que Deus continue te abençoando. Vamos lá? Ainda estamos no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Louvado seja Deus. João escreve esse Evangelho para mostrar o Deus vivo ao qual nós servimos, para apresentar Ele como Deus. Deus seja louvado. Jesus é bem recebido na Galileia. Então vamos lá. O verso 43 vai trazer uma reflexão muito grande para nossas vidas, do verso 43 ao 45. Por quê? Porque se você ler lá Mateus, no capítulo 13, eu vou ler para você aqui em verso 28, diz assim: Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Aonde que Jesus não realizou muitos milagres? Ali. Por quê? Porque muitos não deram crédito. Ali Jesus era conhecido como filho de Maria. Ali Jesus era conhecido como filho de José, o carpinteiro. Jesus tinha crescido naquele lugar. Então muitos conheciam Jesus, sabia quem ele era, sabia quem era a família, sabia que ele tinha um irmão chamado Tiago, outro irmão chamado Judas. Tinha muitas irmãs, como o texto diz. Então ali muitos não creram, porque achava que era só o carpinteiro. Olha o verso 55 do capítulo 13 de Mateus, diz assim: ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E de seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vive entre nós todas suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Então as pessoas que estavam ali não deram crédito a Jesus. Então na sua caminhada com Deus, aqueles que viram você desde o início, desde criança, aqueles que conviveram com você, talvez sua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos, talvez seu marido, não vão dar crédito à chamada de Deus na sua vida, não vão acreditar no que Deus faz através de você. Isso aconteceu com o rei, isso aconteceu com Jesus, o Nazareno, o Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque viram Jesus crescer, viram o ambiente que Jesus nascera. Em Nazaré era conhecido como um lugar desprezível, né? Aonde Jesus havia nascido ali, nascido não, morado, né? Porque Jesus nasceu em Belém, mas foi criado ali em Nazaré, por isso que foi conhecido como Jesus de Nazaré. Era um lugar descredibilizado, é por isso que Tiago vai falar assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa dali. Então era um lugar descredibilizado pela sociedade, por isso que eles não deram crédito quando Jesus começou a fazer a obra qual foi a qual foi entregue em suas mãos. Quando Jesus começou a cumprir a missão, submisso àquilo que Deus entregou na mão dele, muitos não deram crédito a ele, muitos não quiseram acreditar. Então muitas vezes até dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, algumas pessoas não vão dar crédito pra gente, algumas pessoas não vão acreditar na chamada de Deus em nossa vida. Por que muitos não vão acreditar? Porque é necessário muitas vezes no decorrer da caminhada começarem a ver os frutos daquilo que vai ser produzido pela sua vida. Então Jesus volta novamente para Canaã da Galileia. Jesus retorna, desce novamente para Galileia, porque para Galileia era descendo, e Jesus sai de Jerusalém e desce. Eles ali já estão cientes do que estava acontecendo em Jerusalém, eles estavam já cientes dos milagres que Jesus estava fazendo, e quando Jesus retorna, se você ler comigo, eu vou ler até o verso 45, mas você preste bem atenção e leia aí também. O verso 43 em diante diz assim: depois daqueles dias, ele partiu dali para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tinha honra em sua própria terra. Não é em sua casa, em sua terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus os receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Viram o milagre ali no casamento, água sendo transformada em vinho, os milagres que Jesus percorria fazendo. Então, estava sendo falado, estava sendo contado. As notícias daquilo que Jesus fazia estavam sendo falado. Não é assim, irmãos, que a pessoa começa a ser conhecida? Um fala: não, a missionária pregou ali, fizeram aí, e por aí vai indo, porque vai sendo soprado o nome. O vento vai levando. Que vento é esse? É o vento do Espírito. É os sinais que o céu entrega. Do homem não
homem não sai nada se do céu não for mandado. Nunca esqueça disso. Tudo que o homem faz ou que o homem é, vem do céu, vem de Deus. Tudo que você está se tornando está vindo do céu. Tudo que eu estou me tornando está vindo do céu do Senhor. Tudo que está em minhas mãos e em tuas mãos foi Deus que deu. Deus que deu. Querendo o homem dar glória para Deus ou não, não é as forças dos braços, não é porque o estudo, não é porque da eloquência, não é porque da inteligência da terra, não é Deus que tem permitido e tem dado para nós. Então, glorifica Ele aí, dá um brado de glória, adorando a Ele, porque Ele é fiel. As notícias percorriam, estava sendo falado as coisas que Jesus fazia. Aquele lugar havia muita incredulidade, por isso Jesus não fez milagre ali, porque da incredulidade do coração do homem, a incredulidade do coração daquelas pessoas. Mas muitos vão mudar a visão a respeito de Jesus. Quando Jesus volta novamente, Ele chega ali, os galileus o recebem, porque ouviram falar o que estava acontecendo. Jesus, quando teve a primeira vez, eles não deram crédito. Ao contrário, foi buscar lá atrás o passado de Jesus, porque é assim que o diabo trabalha. Satanás trabalha assim. Ele pega o seu passado lá atrás, quem você foi, as coisas que você praticava, as coisas que você fazia, para tentar envergonhar você, para parar o seu amanhã, para parar o seu futuro. É isso que o diabo trabalha. Satanás trabalha dessa forma. Ele pega o seu passado para trazer para o seu presente, para tentar parar o seu amanhã. É assim que ele trabalha. Então aquelas pessoas foram mostrar, mas esse não é o filho de Maria, esse não é o filho de José. Mas Jesus retorna novamente para aquele lugar, porque muitas pessoas vão mudar a visão ao seu respeito. Recebe isso, creia nisso. Muitas pessoas já mudaram a visão ao meu respeito. Muitas pessoas já começaram a me ver diferente. Eu lembro que no início da caminhada, muitos não davam crédito para mim, muitos não acreditavam que Deus era na minha vida, muitos não acreditavam que Deus usaria a minha vida. Pessoas que não davam crédito mesmo, debochavam, zombavam, diziam que não era. Pessoas do meio da parentela que diziam que não ia ser, que breve eu desviaria, voltaria para o mundo, viveria aquela vida mundana que eu vivia antes, voltaria para a cachaça, para a vida promíscua que eu vivia. Muitos falavam que nada, que um dia se separa de novo, o casamento não vai adiante. Então aí está se passando para a glória do nome do Senhor, o caminho está sendo trilhado, nós estamos caminhando para o Senhor e frustrando a expectativa dessas pessoas que estavam esperando a nossa queda. É isso que Jesus está nos ensinando. Volte ao lugar, porque o Senhor vai fazer coisas grandes. Não precisa se afastar do ambiente, não precisa sair daquele lugar achando porque pessoas não te dão crédito. Somente conviva, somente persista, somente continue sendo quem Deus te chamou para ser, e muitas pessoas vão mudar a visão a seu respeito. Mas ouça bem isso aqui: não adianta as pessoas mudar a visão a seu respeito e você não mudar a visão a você. As pessoas veem você no nível que Deus já te colocou e você continuar do mesmo jeito. Não adianta nada. Hoje eu falei isso com meu esposo de manhã, e quando eu vim aqui estudar um pouquinho mais, eu lembrei do que eu falei com ele hoje de manhã. Ele falou uma situação comigo e eu falei com ele, falei: meu bem, nós precisamos nos ver diferente. As pessoas não nos vê mais como a gente era. A gente não é visto mais como aquela cachaceira, aquele cachaceiro, aqueles dois que vivia separando e voltando. A gente não é visto mais como uma família que era frustrada, como uma família que era destruída, como uma família que veio caída, uma família desfuncional. Não, é visto de outra forma a nossa vida. Agora, quem precisa mudar a visão? Sou eu. É você que precisa mudar a visão. Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor já mudou todo o nosso contexto, todo o nosso cenário. O Senhor já mudou toda a nossa história, mas a gente ainda continua se vendo daquela mesma forma. A gente não consegue ver o que Deus está fazendo em nós. Então, mude a sua visão a respeito de você. Comece a crer que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que Deus te chamou para esta obra, que Deus te convocou para esse mistério, que Ele tem te usado, que Deus te colocou nesse ministério que Ele te entregou. Comece a mudar a visão. Satanás sempre vai usar pessoas para descredibilizar, para tentar tirar o crédito da tua chamada, para roubar a sua identidade. Quem não tem identidade vive copiando, mas quem tem identidade, irmão, é sério que não, é uma pessoa que tem a cópia oficial do céu. Então aprenda isso. Tem muitas xerox, muitas pessoas copiando outra, mas você é original do céu. Nós somos os originais do céu. Então aprenda isso. Viva aquilo que Deus te convocou para viver. Aqui nós vamos dar continuidade no texto. E aqui vai entrar agora a cura do oficial, do filho do oficial do rei. Este homem, ele é um oficial do rei, é um homem de patente, é um homem de posição. Aqui nós vamos entender do verso 46 ao verso 54 que posição não impede dias maus. Eu posso ter o título de missionário, mas eu posso passar pelo luto, pela perda, pela aflição, por dor, por perseguição. Pode ter o título de pastor, pode ter o título de oficial do reino, pode ter o título que for. Não impede de passar dias difíceis, não impede de passar dias maus, de vento bater na nossa porta, de passarmos por luto, por perda, por escassez, por fome, por peste.
Não deixa a gente isento de sofrer. Então aqui nós vamos ter um grande exemplo. Este homem não ficou isento de sofrimento. Este homem não ficou isento de sofrimento na sua casa. Mas ele ouviu. O segundo milagre de Jesus vai ser feito aqui agora. Ele ouviu falar de Jesus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. É isso que Tiago escreve na sua epístola. Então este homem ouviu que Jesus novamente estava na Galileia. E esse homem vai andar de Cafarnaum para Canaã da Galileia, aproximadamente mais de 60 quilômetros. Ele vai andar mais de 2 dias a pé para chegar até Jesus, porque aproximadamente é o que ele levava para chegar até Jesus. E ele vai caminhar, porque ele ouviu. E a fé dele chegou junto com Jesus. Quando ele soube que Jesus chegava a Galileia, o nome de Jesus já estava sendo soprado. A gente vai ver aqui no capítulo 4, no capítulo 3, aqui entrando no capítulo 4, havia já uma disputa, havia já uma confusão entre os discípulos de João Batista, porque via o ministério de Jesus crescendo e o de João Batista diminuindo. Então eles começaram a querer fazer até uma disputa. Por quê? Porque Jesus estava sendo afamado na Galileia, em Canaã, na Judéia, em Jerusalém. Jesus já estava sendo conhecido como Filho de Deus, com milagres. Estava sendo conhecido como Messias prometido. Estava sendo conhecido como mestre, como um doutor, como um homem que falava com eloquência, com sabedoria do céu. O nome de Jesus estava sendo soprado e isso traz inveja. E isso traz perseguição, irmão. Quanto mais Deus te usar, mais pessoas vão tentar se levantar para te parar. Quanto mais Deus te usar, mais pessoas vão se levantar. Isso faz parte da chamada. Não se prenda a isso. Não se prenda a isso. Não pare porque disso. Não fique triste porque disso. Caminhe, continue. Não pare por nada, porque Deus é fiel. Amém? Deus é maravilhoso. Então, Jesus agora vai entrar num contexto da vida deste homem. Este homem que é um oficial do rei, ele vai atrás de Jesus porque ouviu falar no que Jesus fazia. E no verso 47 vai dizer assim: quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. Ele sabia que a morte estava rondando a casa dele, que a enfermidade estava rondando a casa dele. Ele sabia que a morte poderia chegar a qualquer momento e ele precisava fazer algo. Irmãos, o problema atual é que a gente está vendo a morte rondando, a gente está vendo os problemas rondando e nós não queremos se disponibilizar a sair do conforto, a sair do cenário de comodismo para buscar o milagre. Nós queremos que Jesus faz, mas queremos ficar aqui sentado com os braços estendidos, esperando cair do céu. Não é assim. Levanta, se movimenta, se sacode. Sai da cadeira e corre atrás da vitória, corre atrás, começa a buscar, desce, bota a cara no pó, sobe monte, desce monte, começa a clamar ao Senhor, porque Deus está para fazer, mas é necessário uma disponibilidade na minha vida, uma disponibilidade em mim, uma disponibilidade em você. A gente quer milagre, mas não quer buscar o milagre. Lembre-se disso, fé produz milagre, mas milagre não produz fé. Então nós precisamos ir. Que isso, missionária? Milagre não produz fé, mas eu conheço alguém que viu o milagre e converteu. Tem pessoas que recebeu o milagre do câncer e não é crente. Tem pessoas que recebeu o milagre da vida e não serve a Deus. Então milagre, irmão, não produz fé não. Não produz conversão, não produz transformação de vida. Agora a fé sim produz milagre. A fé sim, Cristo Jesus, no Deus vivo, produz milagre. Quantas pessoas usam a sua fé para poder o milagre ser visto e depois ainda dar glória daquilo que a fé no Deus vivo fez a santos, a imagem, a outro tipo de religião, a outro tipo de coisa. Então a gente vê tudo isso acontecer, mas nós precisamos entender. Assegurou-lhe Jesus: pode, olha só o que Jesus fala. O homem acreditou e Jesus falou: pode seguir, o teu filho vive. Porque ele desce até Jesus. E Jesus vai falar no verso 48: a menos que vejais os sinais, maravilhas, nunca creres. Então tem pessoas que vai ver sinais, que vai ver maravilhas, mas não vai crer, irmãos, não vai crer. Vai ver uma transformação. Tantas pessoas chegam para mim e falam: meu Deus, Odete, pessoas que me conhecem há muito tempo, como Deus mudou sua vida, meu Deus, verdadeiramente Deus mudou sua vida, mas não se converteram porque viu meu testemunho. Então tem pessoas que já se converteram porque viu meu testemunho. Tem pessoas que servem a Deus hoje por ver a transformação que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo, por ver o que Deus tem feito, por ver as maravilhas que Deus tem nos alcançado. Então muitas pessoas converteu, mas outras não, outras ficam impressionadas com o que Deus fez na minha vida, porque quem me conheceu lá atrás sabe como eu era, uma pessoa amargurada, brava, brigona, valente, uma pessoa terrível. Em Jesus transformou e mudou. Então pessoas se converteram porque disso, mas outros não, outros viu o milagre, nossa, que milagre, mas não quiseram Jesus. Então a gente precisa entender isso, amém? E a fé desse homem era tão grande, que quando Jesus diz para ele, e Jesus responde para ele, ele diz assim a Jesus no verso 49, o oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra.
Olha só, a fé dele era tão grande que ele está dizendo: Senhor, eu vim para ver o milagre, mas eu quero que o Senhor desce comigo. Vamos comigo antes que meu filho morra, porque eu sei que tu és capaz de fazer. Tu tem a cura que meu filho precisa. Irmãos, só quem tem a cura para que a gente precisa é Jesus. É o nosso Deus. E Jesus assegurou aquele homem: pode ir, teu filho vive. Jesus falou: não vou precisar caminhar os 60 quilômetros com você somente para botar a mão nele, não. Uma palavra que eu libero é que agora teu filho vive. Vai, teu filho vive. E este homem creu na palavra e ele desce novamente. Crer no poder da palavra. A gente não está crendo mais no poder da palavra. Muitas vezes o pregador prega aquela mensagem direcionada de Deus, do céu, vinda do trono, da glória de Deus, e a gente toma posse ali naquele momento, depois deixa ele na porta da igreja e esquece. Estamos se tornando crentes incrédulos. Estamos num ambiente espiritual, muitas vezes não somos espiritual. Estamos na igreja, mas muitas vezes não somos igreja. Mente em cima do altar, engana, faz tudo que é errado. A incredulidade faz isso, faz a pessoa viver uma vida rasa, botar a vida espiritual dentro de uma caixinha, estacionar aquilo que Deus tem para fazer. Quantas pessoas não estão assim, incrédulas dentro da casa do Senhor, descrendo daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é. Nós precisamos voltar a crer, nós precisamos voltar a se entregar, crer no poder da palavra. Esse oficial, ele caminhou mais de 60 quilômetros para retornar à sua casa novamente, e quando chegou lá, os seus servos vieram ao caminho e falou: o teu filho vive. Ele sabia que o filho estava vivo. A fé dele é tanto que ele já sabia que o filho estava vivo. Em vez de ele falar glória, não, ele falou: quando foi que o menino voltou à vida? Aleluia! Qual horário o teu filho vive? E creu todos na sua casa. Por quê? Porque foi na mesma hora que Jesus falou lá: vai, teu filho vive. Na mesma hora a criança viveu. Ele só perguntou a hora porque ele queria saber que quando a palavra foi liberada, se cumpriu na casa dele. Deus está liberando a palavra e vai se cumprir na minha e na tua casa. É tempo que nós precisamos voltar a crer. Eu andei essa madrugada, nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, e eu vi cada testemunho essa madrugada, irmãos. Eu sentei aqui com meu coração mais ainda ardendo ao Senhor. Um jovem, ele estava sem camisa. O frio, ele tremendo, batendo de frio. E meu esposo tirou a camisa de frio, deu a ele que meu esposo estava vestido. E a gente começamos a conversar com aquelas pessoas e falar a transformação que Jesus pode fazer. E o que choca a gente é saber que aquelas pessoas que estão ali, todos eram servos. Teve um que falou assim: eu me batizei o ano passado. Aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Porque ele falou que ele batizou o ano passado, ele desceu as águas do batismo no ano passado. E eu falei: mas o que te trouxe aqui? Se você desceu a água do batismo, se você aceitou Jesus como Senhor da tua vida, se perante uma sociedade você testemunhou que agora você é um novo homem em Cristo Jesus, o que te trouxe aqui? Ele falou: eu saí do lugar que eu estava e eu vim trabalhar nesse estado. E as pessoas que vieram comigo foram embora e me deixaram aqui. E eu tive que voltar a ficar em situação de rua porque eu não aguentei. Eu perdi meus documentos. Aliás, perdi não, o documento dele tinha voltado junto com essas pessoas, no meio das coisas, das pessoas, e eles ficou sem documento. Então é difícil conseguir um emprego. E eu estou nesse estado aqui já tem 3 meses. Irmãos, cuidado. Cuidado com a sua vida com o Senhor. Leve a sério. Não brinque de ser crente. Não vá para a igreja brincar de ser crente. A casa cai num certo momento. Pode brincar com Deus até um certo momento. Você que fica na prostituição, no engano, brincando de ser crente, usando Deus para subir como degraus. Pessoas que usam Deus como amuleto, achando que vai vir, Deus vai dar. Cuidado. Ele virou e falou assim: mas eu não levava a sério. Eu não levava a sério a minha vida com Deus. Eu não tinha uma vida ácida com Deus. Foi algo assim que a gente ouviu essa noite. Muitas coisas que a gente teve testemunhos essa noite. Ouvindo coisas daquelas pessoas. Então acorde. Acorde, desperta na sua vida com Deus. Não comece a levar a sério, independente das pessoas que não estão levando você a sério. Vai ter pessoas que vai te descredibilizar para te desanimar. Tem pessoas que tentam me descredibilizar para me desanimar. Há lideranças que se levantaram e se levantam contra mim para me descredibilizar, para me desanimar, mas não vão me desanimar. Por quê? Porque o céu é meu alvo. Eu tenho um compromisso com a minha alma, com a minha salvação. Eu tenho um compromisso com o céu. Eu pretendo que o Senhor me leve para a glória. Então por isso eu vou lutar pela minha alma. Lute pela sua alma. Lute pela sua salvação. Lute pela sua vida com Deus. Lute pela sua identidade. Lute, decrete a você, acredite, Deus te transformou, Deus te mudou. Não deixe cara feia, fuxico, mexerico, contendeiro, fofoqueiro, capeta no inferno, demônio na terra roubar de você o que Deus te confiou. A sua salvação é muito importante. Jesus acredita em você, Deus acredita em você, e isso basta. Jesus acredita na sua chamada, e isso basta. Não precisa que ninguém venha dizer que você é mulher de Deus ou homem de Deus. Deus está dizendo, o céu está testemunhando ao seu respeito, o céu está dizendo sobre você. Então basta, o que o céu já falou, basta. Sexta-feira eu fui ministrar, sábado eu fui ministrar
pela graça do Senhor, na chamada que Deus me confiou, e Deus tomou a boca de uma serva, de uma profeta, mulher de Deus, mulher que é o testemunho, e digo que é a serva de Deus, e Deus usou a boca dela e falou assim: muitos têm tentado te parar, muitos têm lutado, eu não sei porque que eu tô falando isso, mas eu preciso falar isso pra alguém, e muitos têm tentado te parar, mas eu digo, tu és filha minha, e eu testemunho sobre você, e ninguém vai parar. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? O céu testemunha sobre você, Deus dá testemunho de você. Pra que você quer que homens fiquem te bajulando, dando testemunho de você? Viva o que Deus te chamou para viver, faça aquilo que Deus te confiou e deixa que o céu vai mostrar, o céu vai dizer. Foi isso que aconteceu. Jesus volta a Canaã da Galileia, Jesus volta ali novamente a Galileia, e o testemunho de Jesus estava sendo afamado e falado, e quando ele volta, todos o receberam, porque a visão mudou. Deus vai mudar a visão de alguém ao seu respeito, creia nisso, amém? Então o menino volta à vida, e toda a família daquele homem se entrega a Jesus. O verso 53 diz assim: assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora, parte da tarde, em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu, e ele todos os que vivem em sua casa. Ele creu, e todos aqueles que vivem na sua casa também creu. E esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galileia. Esse foi o segundo sinal. Então continue. Jesus também é Deus de longe. Ele também é Deus de longe. Ele não é só Deus de perto, ele é Deus de longe. Pode estar longe de você, mãe. O seu filho pode estar longe, o seu marido pode estar longe, tua mãe pode estar longe, aqueles teus pode estar longe, mas acredite, Deus vai trazer. Homem, os teus pode estar longe, mas Deus também é Deus de longe. Deus vai trazer, Deus vai colocar o anzol no nariz e vai trazer. É promessa de Deus, Deus vai cumprir. Então acredita, se Deus falou, vai cumprir. Ele é Deus de longe, ele é Deus de perto, ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus do passado, ele é Deus do futuro, ele é Deus do presente, ele é Deus do amanhã, ele é Deus do agora, ele é Deus do hoje, ele é Deus. Creia nisso. Toma posse do seu milagre, da sua vitória, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que o Senhor continue te fortalecendo, te ajudando, fazendo com que você prossiga o alvo, prossiga a caminhada. Ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família, ora pela obra que o Senhor me confiou, e eu continuo orando por cada um de nós, por você, missionária, que me pede oração, por você, pastor, por todos aqueles que estão aí ácidos na obra do Senhor, trabalhando, que estão aí verdadeiramente levando a sério a sua caminhada com Deus, porque tem uma igreja verdadeira na terra. Essa é a igreja do arrebatamento. Eu faço parte, você faz parte, e nós iremos para a glória. Não vai demorar. Quanto mais escândalos você vê, quanto mais coisas terríveis estiver acontecendo no meio gospel, não na igreja, aprenda isso, no meio gospel, não se escandalize quando você vê prostitutos em cima do altar, pregadores, quando você vê pastores roubando, enganando, mentindo. Não se escandalize, não fica, ai meu Deus, não tem mais jeito, não, comece a crer. Senhor, não faça nada nessa terra sem mim. Senhor, eu tô aqui. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu tô aqui. Senhor, me ajuda, me dá força. Comece a orar para Deus te levantar, para te dar força, para que você continue firme pregando contra essas mentiras, esse engano. Sabe que você vai ser odiado mesmo se você resolver viver a verdade, a palavra de Deus. Não é todo mundo que vai te amar, porque nem todo mundo que tá dentro da igreja é igreja. Acorde, aprenda isso. Tem joio no meio do trigo. Para de ficar com meninice, com bebezinhos querendo só leite. É hora de comer bocotó, é hora de comer rabada, é hora de comer coisa forte, coisa pesada, farinha para inchar, para poder conseguir ter força para seguir o alvo. O povo não, o povo fica com o negócio de, ai meu Deus, para com isso. Começa a ser um crente maduro, começa a ter estrutura espiritual, começa a entender que o tempo que a gente tá vivendo é toda preparação pro anticristo na terra. A igreja vai subir a qualquer momento. Ninguém arruma uma casa arrumada. A casa tem que estar desorganizada. Eu passei 2 dias aqui em casa, dando faxina aqui em casa, colocando as coisas no lugar, para organizar a casa, para deixar tudo arrumado. Então, que eu vou arrumar o que já tá arrumado, tá tudo arrumado, eu vou arrumar o quê? Entenda isso. É necessário a casa estar bagunçada, desorganizada, para que o anticristo se levante. A igreja vai subir a qualquer momento, então não pare por nada nem por ninguém. Vamos orar. Senhor amado e Pai querido, neste momento eu quero clamar a Tua graça. Eu quero pedir o Teu perdão, ó Pai, pelas falhas, atitudes errôneas que nós cometemos. Muitas vezes, ó Pai, nós falhamos em pensamento, Senhor. Muitas vezes a gente descredibiliza, sabendo que o Senhor tem feito coisas tão grandes em nós. Muitas vezes a gente está dentro da Tua casa e não valoriza, Senhor.
Muitas vezes a gente está dentro da tua igreja e não valoriza, descredibiliza tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nos deixa, Senhor, a não parar, não nos deixa olhar para trás, a olhar pessoas que estão em falhas, mas que nós possamos orar para que essas pessoas se convertam. Chegue o temor no coração deles, ó Pai, porque os demônios também creem, Pai, só não obedecem. Muitas pessoas creem que Tu és filho de Deus, muitas pessoas estão na igreja, estão dizendo que é a igreja, até pregando, cantando, liderando, pastoreando, crendo, dizendo que o Senhor é Deus, mas, Senhor, não tem temor, Pai, não obedecem. Que nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor com obediência à Tua palavra. Eu te peço agora neste momento, ser conosco, repreenda toda a frieza espiritual, repreenda toda a meninice do nosso meio, nos dê maturidade, estrutura espiritual para prosseguirmos a caminhada e não pararmos por nada nem por ninguém. Nos dê estrutura, ó Pai, contra os ataques. Ó Deus, nós sabemos que virá, Senhor, pessoas caluniando, defamando, perseguindo, mentindo, enganando. Nos dê estrutura para a gente não olhar para o homem. O homem é falho, o homem é pecador. Quem vai dizer quem é e quem não é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja subir, nós saberemos quem são. Quando a igreja for para casa, ó Pai, para a glória, para a eternidade com o Senhor, nós saberemos quem é e quem não é. Não precisamos ficar apontando as pessoas aqui, porque breve, Senhor, o Senhor nos tirará dessa terra e nos levará para a glória. Converta o coração duro, Pai. Converta esse filho rebelde, essa filha rebelde. Converta esse marido descompromissado. Converta aqueles que não querem, para que o coração dos seus, ó Pai, não se preocupe, Pai. Descansa o nosso coração no Senhor. Nos ajuda a descansar, a entregar no Teu altar, a confiar, porque nós não queremos retroceder, mas nós queremos continuar para o alvo. Coisas grandes, Senhor, o Senhor tem para nós. Coisas maravilhosas e tremendas nós ainda iremos viver na Tua presença. Por isso, nos capacita no poder do Teu nome santo. Ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor te alcance e que você seja fortalecido. Mais um Desperta Crente.